Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar das manifestações em 1º de maio, que é marcado pelas polarizações. E prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, volta a tecer duras críticas contra o governador Mauro Mendes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel. Hoje, 2 de maio de 2022, segunda-feira, começando agora, depois de uma movimentação intensa nesse final de semana em todo o país. Iniciando mais um mês também, né? Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia você que nos assiste em todo o estado. Depois de um feriado no domingo, né? Mas pelo menos pra gente aqui, pra mim, foi bom, porque é um domingo que assim costuma ser de trabalho, a gente conseguiu descansar um pouco. Mas vamos lá, começando mais um mês, com um caldeirão político ainda bastante fervendo aqui no país, né? Mais do que nunca, fervendo muito, dando a tônica já das eleições 2022. Então, bom dia para o senhor, professor Haroldo Arruda. Seja bem-vindo, que essa semana seja assim, olha, iluminada para todos nós. Com muito trabalho e produtividade. Muito trabalho e produtividade. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petrengil. Bom dia, Coité. Bom dia, Verônica. Bom dia ao Celso. Bom dia a todos os nossos amigos que nos ajudam a colocar esse programa no ar para você e fazer com que você também participe com a gente todos os dias aqui por suas mensagens, tá bom? Uma semana iluminada e abençoada a todos. Amém. Olha só, nesse momento aqui, vou pedir, por favor, para o Daniel Petrengil trazer o destaque para a gente, também os outros subdestaques, as manchetes do jornal A Gazeta, que circulam em todo o estado de Mato Grosso. Como o Daniel bem disse, domingo foi feriado e esse jornal aí é válido por 2 dias, é isso mesmo, Daniel? Isso. Edições de 1º e 2 de maio do jornal A Gazeta. A manchete principal aqui, do sonho ao pesadelo. Sem fiscalização e punições, Cuiabá vem sendo destruída. Aqui, entre aspas, buracos, poeira, lama, barulho intenso, inclusive nas madrugadas. Vazamentos de água em via pública, enquanto as torneiras das casas ficam secas. Essa tem sido a realidade de grande parte da população cuiabana, né? Convivendo aí com as obras de saneamento, obras de infraestrutura aqui na cidade. Mas a cidade está muito esburacada ainda, né? Continua bastante esburacada. E isso é até tema de uma CPI, né? Essa da CPI das águas, essas intervenções feitas na cidade. Aqui embaixo, Galvão lamenta e Neri Geller cobra lealdade de Mendes, né? Isso aí porque o presidente, na última sexta-feira, assumiu um lado, né? Diz que vai realmente apoiar o Wellington Fagundes ao Senado, aqui em Mato Grosso, e o governador Mauro Mendes para a reeleição. Ou seja, o cenário está um pouquinho mais claro daqui para frente. E os políticos que, como Neri Geller, estavam esperando o apoio do Bolsonaro, vão ter que se arranjar de outra forma daqui para frente, né? A gente vai falar muito sobre isso, viu? Esse posicionamento, de alguma forma, até pegou de surpresa, né? Porque, afinal de contas, o conselho dado ao presidente era para manter a neutralidade e imparcialidade entre os dois. É isso, Daniel? Exatamente. Essa era a tese que todos os bolsonaristas estavam esperando aqui em Mato Grosso, já que é um estado que vai ter 2 ou 3 palanques de apoio ao presidente, então que ele ficasse neutro, né? Sem escolher determinados apoios aqui no estado. Mas não é o que parece que vai acontecer, né? Em uma entrevista a uma rádio aqui em Cuiabá, o presidente disse que estará junto com o Wellington Fagundes, com certeza, né? E também, muito provavelmente, com Mauro Mendes também apoiando a reeleição. Isso mexe com o tabuleiro aqui político em Mato Grosso. O repórter José Porto conversou, professor, com algumas personalidades políticas sobre esse tema. A gente vai ter no programa ainda, viu? Esse apoio ao Wellington Fagundes por parte do presidente da República é um apoio de ordem formal, né? Por conta do PL mesmo, não seria diferente. Não dá para se manter uma neutralidade estando no mesmo partido. Já com relação a Mauro Mendes, né, realmente é uma surpresa ele já se posicionar de forma antecipada, né? Por que antecipada? Eu achava que realmente ele poderia estender isso mais para frente, né? Mais próximo das eleições, mas já se declarou aí, considerando inclusive o relacionamento que eles tiveram, Mauro Mendes, com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, né? Então, mas enfim, né? Ele já se posicionou, cada um acredita na sua estratégia, né? E professor, a gente pode falar disso mais para frente, um pouco mais, mas o impacto dessa escolha atinge diretamente o PP, né, o Partido Progressista, que é do Neri Geller,
e que é do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. São dois grandes aliados do presidente que ambos, Arthur Lira e Ciro Nogueira, esperavam. Olha, acho que lá em Mato Grosso é melhor o senhor ficar neutro, né? Até para assim, contemplar o que nosso apoio ao senhor aqui. O Arthur Lira como presidente da Câmara e o Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil. Mas isso vai ter que ser assunto de conversa interna ali entre o Bolsonaro e a cúpula do PP, porque eu acho que não deve ter agradado muito, né, essa opção. Tá certo, gente. Vamos começar então falando sobre as manifestações de 1º de maio, o Dia do Trabalhador, que acabou se tornando um ato político, tanto pró-Lula, pró-Bolsonaro e movimentos contrários também. Mas olha, como aconteceu essa manifestação em praticamente todo o país, vamos começar falando daqui. Como foi, né, esse ato em Cuiabá, principalmente, né? Quem cobriu, quem fez a cobertura da manifestação aqui foi o repórter José Porto. Vamos ver então como foi ontem. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram um ato aqui na Praça 8 de Abril, em Cuiabá, mas acabou juntando também uma espécie de carreata. Depois que o presidente esteve em Mato Grosso e declarou o apoio à reeleição do governador Mauro Mendes, houve uma espécie de racha do bolsonarismo. Alguns que concordam com uma ideia e outros que não são muito fãs de Mauro Mendes. Mas são do mesmo grupo político e aqui já em frente à Praça 8 de Abril houve uma espécie de encontro de torcidas. Um grupo que já estava na praça e o outro que chegou por meio de uma carreata. O ato realizado no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, é em defesa da liberdade e apoio à decisão do presidente Bolsonaro em conceder um indulto ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O presidente concedeu esse indulto logo após uma condenação do deputado carioca a 8 anos e 9 meses de prisão, porque teria cometido atos antidemocráticos contra o próprio STF. É um assunto polêmico, está relacionado inclusive à ação de parlamentares no Congresso Nacional, que também marcaram presença aqui nesse ato. Há uma ação de defesa pela decisão do presidente Bolsonaro em conceder um indulto, mas há, claro, uma análise de como fica hoje essa questão da ação parlamentar, o que pode não respingar no próprio Congresso pelo decreto do presidente de indulto, mas também pelas situações relacionadas ao deputado Daniel Silveira, que acabou recebendo esse indulto e que pode ainda perder os seus direitos políticos. Nós estamos na coordenação dessa pré-campanha, né, visando esse processo eleitoral que nós vamos ter esse ano, do presidente Bolsonaro aqui no Mato Grosso. E hoje nós estamos aqui, né, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né, juntando todas as lideranças, juntando todas as famílias, pessoas de bem, em prol desse movimento da liberdade, de nós podermos, né, nos expressar livremente a favor da Constituição e a favor da liberdade de expressão. Então, comemorando o Dia do Trabalho e também em apoio ao nosso presidente Bolsonaro nesse dia 1º de maio. Um momento importante do país e uma ebulição democrática, né? Aliás, esse mandato do presidente Jair Bolsonaro foi marcado por isso, por muitas manifestações nas ruas. Foi uma legislatura um mandato extremamente democrático, porque o povo esteve nas ruas. E democracia, a essência da democracia é o povo nas ruas. E hoje, por incrível que pareça, alguns órgãos de imprensa da mídia nacional falando, olha, hoje tem atos antidemocráticos e Bolsonaro vai a passeata contra o STF. Uma fake news, um absurdo. As pessoas estão aqui com as crianças, as famílias, se manifestando ordeiramente em favor de um governo que elas acham que é bom para elas. E se tivesse contra o governo, estava valendo também, seria democrática da mesma forma. É que algumas pessoas, inclusive alguns ministros do STF, esses sim, parece que se esqueceram do que é democracia. Agora, isso não significa que nós somos a favor de fechar o STF, a favor de nada. Lógico, eu inclusive entrei com impeachment contra 2 ministros do STF, mas isso é contra as atitudes do ministro. Isso também é democrático. Então, parece que o povo está ensinando a ministros, a alguns da imprensa nacional, o que é democracia. Democracia é isso. Qual a importância desse movimento, desse ato hoje aqui? A gente percebe que há vários representantes aqui da Câmara Federal, né? O que trouxe o senhor hoje aqui? A legitimar o meu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e as causas que ele defende, né? Que é o patriotismo, o cristianismo, a família e agora
tem um item novo que é a liberdade, porque nós estamos assistindo é o cerceamento da liberdade por algum membro do STF. Portanto, eu como um bolsonarista convicto, defendo a mesma bandeira que ele defende e, portanto, qualquer ato em prol ou em apoio ao nosso presidente ou às causas que nós defendemos, eu estarei presente. Hoje, o nosso objetivo aqui é exatamente chamar a atenção da população daquilo que é mais importante para a gente fortalecer a democracia. Aquilo que está na Constituição. Todo cidadão tem o direito de ir e vir, e principalmente o parlamentar na fala, na voz, na liberdade de poder representar toda a população. Mas também de construir um Brasil com mais união, um Mato Grosso com mais força também através dessa união. Todo o nosso objetivo aqui é estar fazendo com que toda essa união a gente possa transformar o Brasil em mais oportunidade. Nós estamos saindo da pandemia, agora é momento de construir e principalmente de gerar emprego e oportunidade no Brasil. Esse é o movimento democrático, movimento com a participação popular. Quanto mais nós vamos fortalecer a democracia. O ato na praça continuou até o início da noite, no encontro dessas torcidas bolsonaristas e, é claro, depois houve algumas falas também sobre a pauta desse ato, que é a defesa da liberdade e principalmente, claro, né, no ano político, onde a gente aproveitou para se aparecer aí bem na frente, claro, dos bolsonaristas aqui na capital. Com as imagens do Roberto Garcia, Cícia Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Bom, e as manifestações aconteceram também em outras capitais, mas começou primeiramente lá em Brasília, no Distrito Federal. Nós temos imagens agora através do portal R7 mostrando um pouco desta movimentação do presidente que esteve junto de seus apoiadores. Bolsonaro, o professor Daniel, evitou fazer um discurso presidencial, depois acabou falando com seus apoiadores através de um telão e deixou a marca de que se tratava de um movimento em prol do governo e não ataques à democracia, embora algumas mensagens diziam justamente o contrário, pedindo intervenção, a queda dos ministros do STF, mas foi uma movimentação muito pacífica e ficou desta vez apenas na boca dos seus apoiadores estas manifestações mais acirradas. O presidente pouco falou quando ele apareceu num telão para os seus apoiadores, foi justamente para enaltecer as ações do governo, pedindo liberdade e democracia. É porque nós temos aqui duas questões importantes em relação a essas manifestações. 1º de maio é marcado como o Dia do Trabalhador. Geralmente as pautas eram em relação à carga tributária, à geração de emprego, enaltecer aqueles, Daniel, que realmente produzem e muito aqui para esse país. As pautas eram em torno da CLT, de negociações mais dignas para o trabalhador, o fim do trabalho escravo, mas pela primeira vez na história do nosso país, nós tivemos um 1º de maio com uma tônica, porque o papel central dos apoiadores do presidente Bolsonaro se voltaram ao deputado Daniel Silveira. E aí fica essa polarização dividida também em seus discursos, professor. Enquanto nós temos os apoiadores em outras regiões do país claramente defendendo Daniel Silveira, que por enquanto, e deve ficar assim em liberdade, até por conta do perdão constitucional do presidente, mas existe essa manifestação ainda falando que a liberdade de expressão está em risco. De outro lado, vamos mostrar daqui a pouquinho, os líderes sindicais, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, também agregando discursos que têm mais relação direta aí com o Dia do Trabalhador, professor. De que forma a gente pode entender? Pelo menos o presidente Jair Bolsonaro, ele foi mais contido e não fez nenhum discurso, talvez para não caracterizar aí uma campanha extemporânea ou para não inflamar mais os ânimos entre os poderes. Primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre democracia, que eu acho que é um tema importante num momento como esse em que nós temos um país absolutamente dividido, né? Já dizia o primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que dizia o seguinte: a democracia não é um dos melhores regimes, né? Mas não existe regime melhor do que ela, né? Então é bem isso mesmo, né? A gente precisa realmente desvelar as nossas vontades, né? E eu acho que nessas manifestações, tanto do
Bolsonaro de um lado e do movimento Lula do outro, fica bem claro os princípios, os valores os quais cada grupo defende, né? Isso é reflexo absolutamente de uma polarização. O problema são os excessos que são cometidos por fanatismo psicológico e que levam, sobretudo, à violência e ao ódio. E não deve ser assim, pelo menos ele espera que não seja assim. Bolsonaro mantém uma estratégia de tentativa de equilíbrio, sem fazer nenhum enfrentamento nesse exato momento, né? Pelo menos até o momento desta corrida eleitoral, desta corrida à presidência da República, tendo como maior cabo eleitoral o seu maior rival, Lula. Lula, a cada palavra que desvela, acaba ganhando cada vez mais votos para Bolsonaro. Felizmente para uns, infelizmente para outros, né? Recentemente, declarações de Lula o levaram, inclusive, por orientação da cúpula do PT, a pedir desculpas, né? Algo que a gente daqui a pouquinho vai mostrar aqui no programa. Então, a campanha segue uma certa normalidade. Acredito que o Dia do Trabalhador o tema central do trabalho, trabalhador, relações de trabalho, né? Direitos, tudo isso ficou um pouco de lado por conta exatamente das novas pautas que estão ali, cada qual defendendo o seu lado. Você tem a pauta da questão da instabilidade institucional em nosso país, causada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Você tem aqui a questão do indulto do deputado Daniel, né? Tudo isso serve exatamente de debate, né? E são pontos polêmicos que nenhum dos dois lados acabam deixando de debater, né? E vai ficar cada vez mais forte tudo isso. O pior dessa situação, né, é que nós teremos daqui a alguns meses todos esses temas polêmicos que vocês estão vendo aí, acompanhando, né, em meio a tudo isso, mas muito fake news. Pode esperar que realmente muito fake news serão criados, né, durante essa corrida presidencial, né? E isso não é muito bom. Agora a pergunta que fica no ar, só para encerrar meu comentário, é o seguinte: show de Daniela Mercury, né, em movimento no Dia do Trabalhador do PT, não é campanha? Não é campanha? Né? Será que nós teremos ações movidas, né, também nesse sentido? Nós tivemos aqui, né, uma série de ações contra o movimento, a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Cuiabá, dizendo o seguinte: não, está fazendo campanha, né? Pois é normal, as pessoas estão fazendo campanha mesmo, estamos em eleição, né? E eu acho que daqui para frente isso vai aumentar. Professor, vou me arriscar aqui a responder a sua pergunta, né? Porque olha só, a esquerda é que acaba ingressando com essa demanda junto à Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, ela precisa ser provocada. Então, se a direita entender que foi campanha extemporânea, com certeza ela vai fazer também esse ingresso na Justiça Eleitoral. É assim que funciona, Daniel? Porque a Justiça tem que ser provocada. O professor levantou aí uma provocação, eu diria né? Será que a CUT também não fez uma campanha extemporânea aí o ex-presidente Lula? Mas se houver de fato uma provocação, vai ser apurado, é isso? Isso. E você acredita e você acha que a direita nesse momento também, que é bombardeada pela esquerda em relação à extemporânea, vai recorrer à justiça? Pode ingressar com alguma ação, mas não vai ingressar. Eleitoral, sim. Eu acredito que não vai ingressar. Só para distinguir uma coisa, a questão realmente é a participação direta do Lula e do PT nesses atos. Porque essa celebração do Dia do Trabalhador é muito tradicional já, inclusive com shows, né? É que estamos num ano eleitoral e tudo que se manifesta pode ser levado para esse lado. Mas, assim, na minha opinião, Luciana e professor, eu acho que tanto o Bolsonaro quanto o Lula contrariaram os seus conselheiros mais próximos, né? Que diziam: olha, acho que não é bom vocês aparecerem publicamente no dia 1º de maio, né? Nesse momento de alta tensão no país. O presidente sabia, apesar de ter feito uma rápida participação e depois falar por vídeo, ele sabia que boa parte desse movimento ontem, de 1º de maio, iria pedir golpe militar, intervenção militar, destituição dos ministros, então teria inspiração golpista mesmo, né? Em muitas cidades. Ele sabia que havia esse risco e os conselheiros dele mais próximos falaram assim: olha, melhor o senhor não aparecer, né? Mas ele resolveu ir, apesar de não ter feito nenhuma declaração no sentido de romper institucionalmente com o Supremo, mas só de ele estar ali dando respaldo para algumas dessas manifestações mais radicais, já ajuda a aumentar mais o clima de tensão. E o Lula, só para complementar, ele também
deveria não ter aparecido ali foi em frente ao estádio do Pacaembu, é diferente da Praça da Sé, né? Que geralmente é mais fácil. Bolsonaro ficou no MASP e o Lula ficou no Pacaembu. Isso. E ele tem dado, mas contrariando também a equipe de marketing dele, que diz, olha, não reaja ao que o Bolsonaro diz, ou não fique dando palanque ao Bolsonaro. Que é isso que ele está fazendo, como o senhor falou. Né? Cada vez que ele se manifesta no sentido de tentar alfinetar o presidente ganha mais votos, né? Então, a equipe de marketing do Lula sabe disso. Fala, é melhor o senhor ficar, desvia desses assuntos, foca no social, como ele diz aí, prato de comida, etc. Ele se empolga. O problema é o seguinte, eu vou deixar bem claro aqui, o problema é que o Lula agora, ele não tem mais o João Santana e não tem mais o Duda Mendonça. O Santana está com o Ciro. Exatamente, entendeu? São caras especialistas em marketing que realmente constroem discursos muito bem alinhados, muito bem estratégicos, com uma tática muito bem definida. Ele está perdido, o Lula, então ele está buscando a informação para o seu discurso naquele populismo antigo, anacrônico, ultrapassado, sabe, de vitimismo, aquela coisa toda. Isso não cola mais. E outra, ele ataca a classe média, ele ataca os cristãos, né, com a questão da descriminalização do aborto, sabe? Ele comprou briga com os policiais. Compra briga com os policiais, completamente na contramão. Aí, meu amigo, é bala na metralhadora. Só para fechar aqui, também acho que ambos, o Brasil está muito polarizado, acho que inclusive todos os atos públicos daqui para frente vão ter isso. Sim. Muitos erros, eu diria, mais erros do que acertos nesse momento dos presidenciáveis, viu, professor Daniel? Olha só, isso que nós estamos externando aqui era uma preocupação do presidente, pelo menos ficou mais claro dessa vez nessa manifestação. Vocês falaram de shows, mas eu disse aqui no começo do programa que pela primeira vez na história, 1º de maio, ficou de fato marcado, né, neste ano, com aí uma disputa pela polarização desta polarização. Porque antigamente, gente, eram as empresas, a Fiente, o Sistema S, os sindicatos, os shows para os trabalhadores, sorteios de prêmios. Realmente o professor colocando ali como figura central quem? O trabalhador e não o eleitor em si e não as pautas políticas. Então teve um perfil diferente. E o presidente estava, de certa forma, tendo uma certa preocupação, pelo menos com a conduta dele mesmo e também dos seus eleitores. Porque no sábado, em Minas Gerais, ele disse, olha, não se trata de uma manifestação para reivindicações, mas sim uma pauta para que a gente possa celebrar a liberdade, fazer uma manifestação pró-governo, Daniel. Ele tentando, pelo menos, descolar, porque ele sabia, né, que existiria todo esse clamor em relação a Daniel Silveira, ao STF, mas ele está assumindo uma outra postura em relação a 7 de setembro, em que ele foi realmente com o discurso pronto em relação a todo o descontentamento dele com os outros poderes, professor. Mas ele tentou desta vez e obedeceu, viu? Os seus apoiadores que coordenam a campanha. Pelo fato dele não ter feito nenhum anúncio, ele não foi a palanque, ele usou um telão justamente para poder falar aquilo que estava escrito em um papel e não sair, como ele mesmo diz, das 4 linhas da Constituição. Ele tem é muito diferente do Lula, o Bolsonaro já tem um planejamento muito bem estruturado, ele sabe exatamente onde é que ele pode ir, ele já achou o mote de campanha, ele já achou exatamente onde é que ele pode ir e determinados temas polêmicos que não convém ele entrar. Qual a necessidade dele entrar nisso, né? Ele deixa que o Ciro entre. O Ciro, né, quantas vezes que o próprio Lula acaba falando bobagens, né, e não são poucas bobagens que ele fala, ele acaba dando munição para o Ciro. E o Ciro, como tem uma metralhadora com um gatilho muito sensível, sai atirando para todo lado. Ele espera o Ciro reagir para depois ele reagir, e isso é uma estratégia. Você está entendendo? Quer dizer, então ambos estão fazendo indiretamente campanha para o Bolsonaro. Você falou, Luciana, dessa questão da moderação, né? Mas eu vou reiterar, a equipe mais próxima dele falou assim, presidente, acho que é bom o senhor nem ir a esses atos. Né? Tudo bem que quis dar um aceno para a população, porque já sabia, pelo menos em Brasília, que ia ter aquele tipo de manifestação lá, fecha o Congresso, fecha o STF, né? Intervenção militar e tudo. A simples presença do presidente ali... Subentende-se que está apoiando, né? Sim, é isso que eles falam assim, melhor o senhor não ir, olha, a corda está quase arrebentando. Mas tudo bem, né? Vamos ver daqui para frente como vai ser. E 7 de setembro vai ser um termômetro muito importante, vai estar perto das eleições. Isso. Verdade. De como será o país até lá, eu acho que vai estar um caldeirão
derramando de fervura. Bom, e quem falou sobre o movimento de 1º de maio foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E ele, inclusive, tuitou. Vamos, então, ver essa mensagem do presidente do Senado. São 2 mensagens, viu, sequenciais. Olha só, manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia. Um direito sagrado que não pode ser frustrado, agrade ou não as instituições. Olha o recado aí, claro, hein? 1º de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores brasileiros. Vamos subir mais um pouquinho porque tem a sequência aí desse post. Isso serve ao Congresso para sua melhor reflexão e tomada de decisões, mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Então, olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que aliás, gente, ele vai assumir a presidência da República no dia 6 de maio. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma viagem. O vice-presidente, como já colocou o seu nome à disposição, não pode assumir esse cargo, esse posto. Então, Pacheco já dando aí, Daniel, talvez uma mensagem até desse movimento 1º de maio, mas já lembrando que, olha, vamos respeitar as instituições, nada de atos antidemocráticos, nem agora, nesse dia 1º de maio, e nem nos próximos dias. Será que já é um pedido aí? Atenção, vai mudar por alguns dias o comando do Palácio do Planalto? Se o presidente do Senado seguir essa linha, nesse curto período que ele vai controlar o país, será muito interessante esse tipo de postura, né? Dele tentar demonstrar moderação, ponderação e uma vontade de tentar arrefecer aí os ânimos que ficaram muito acirrados nas últimas semanas, principalmente entre executivo e judiciário, né? Só lembrando a questão legal, o presidente vai viajar, o vice também, o vice é pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, não poderia se investir do cargo nesse momento, e o Arthur Lira também vai buscar a reeleição, também é um pré-candidato, ele também não poderia assumir a presidência da República nem por algumas horas, né? Por isso que o presidente do Senado será o presidente do país. Enquanto houver essa viagem, ainda precisa confirmar a agenda certinha aí do presidente, não sei se por 1, 2 dias, mas o Pacheco vai ter essa oportunidade de comandar o executivo, e se ele seguir essa linha aí de moderação, eu acho que a gente vai ter que aplaudir, vai ser interessante. É bem isso. Só complementando o que disse o Daniel, é bem isso, né? Nós temos uma sociedade, a sociedade deve viver sempre em harmonia com o Estado e com os poderes constituídos, né? E não de forma antagônica, né? O caminho não é esse e nunca deve ser esse. A gente pode ficar completamente descontente com alguns membros do Supremo Tribunal Federal, né? Mas a gente não pode pedir para que simplesmente acabe o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. A gente troca os membros, se for o caso, né? Mas não necessariamente acabar com uma instituição tão importante como essa. A gente pode ficar desgostoso com o Ministério Público Federal, né? Com relação à justiça brasileira, que não tem celeridade, né? Que solta bandido, o Supremo Tribunal Federal que solta bandido, enfim, tudo isso, né? Mas as instituições, elas devem ser preservadas, não devem ter nenhum tipo de mácula, né? Devem ser respeitadas pela sociedade, mas devem se dar ao respeito. É aí que está exatamente a chave e o problema de tudo, né? As instituições precisam construir essa relação de confiança e respeito com a sociedade, o qual, infelizmente, nos últimos anos, tem sido muito difícil. Tá certo, agora vamos falar um pouquinho da esquerda, porque a Praça Charles Miller em São Paulo, no Pacaembu, região central da capital, também foi tomada pelos manifestantes. A CUT organizou esse evento, teve o show, como o Daniel mesmo disse, da cantora Daniela Mercury e muitos discursos. Temos um trechinho aí, pelo menos da manifestação de Haddad, neste evento lá no Pacaembu, na capital paulista. Vamos ver se a gente consegue colocar um trechinho para que vocês possam ouvir um pouquinho. Vamos lá. De São Paulo! Feliz 1º de maio. A cada 4 anos acontece um 1º de maio diferente, porque é o 1º de maio que antecede as eleições presidenciais. Nós estamos num momento
Gleisi Hoffmann, Lula, Boulos, num momento muito delicado da vida nacional, em que todas as centrais sindicais aqui representadas estão sendo gradativamente destruídas para garantir que os lucros aumentem às custas do trabalhador, que vai no mercado e a cada mês compra menos comida para sua família. Tem menos serviços públicos à sua disposição, com teto de gasto, com reforma trabalhista, com tudo que a gente sabe que o neoliberalismo trouxe de ruim para o nosso país. Nós temos, galera, 5 meses até a eleição. Bom, nós temos aí, então, ouvimos um pouquinho, está um pouquinho baixo, mas é porque pegamos das redes sociais, esta manifestação do Partido dos Trabalhadores, viu, Daniel? E fica claro aí esse comando para chamar essa pauta também, né, do Dia do Trabalhador, sabendo que existe uma fragilidade econômica, a inflação disparada, a renda do trabalhador encurtando cada vez mais, o desemprego também com números altíssimos. E o tom eleitoral também continua, né? Realmente, porque vamos lembrar que tradicionalmente há realmente essa celebração e era de inspiração de sindicatos, dos trabalhadores, mas realmente identificado com a esquerda, né? Esse tipo de data, né, do Dia do Trabalho, do Trabalhador. E ali também o Fernando Haddad, que é candidato ao governo de São Paulo, aproveitou ali a situação para também conseguir mais engajamento, né? E também a direita está olhando isso, né? Qual foi a linha, se ele pisou fora ou não, né? Em relação a pedir voto, né? Só a manifestação pública ali já é um ato eleitoral, um ano importante, ano eleitoral, que aí o PT se valeu disso também para conseguir adiantar aí sua narrativa eleitoral. Professor, o senhor quer comentar alguma coisa? A gente pode também agora, para finalizar esse assunto, trazer aqui a Romaria dos Trabalhadores que aconteceu aqui na capital. Eu acompanhei todos os discursos, tanto do Bolsonaro quanto do Fernando Haddad, né, no dia 1º de maio. Ambos estão fazendo campanha, né, para que nós possamos jogar a verdade, utilizar a verdade como instrumento fundamental em nossas análises políticas, né? A gente precisa deixar bem claro para a sociedade uma coisa que eu acho que é fundamental. A crise que se encontra hoje em nosso país, né, não foi causada pelo Bolsonaro, né? Essa crise que se encontra hoje no país é resultado e consequência de uma má gestão durante 20 anos do governo de esquerda. Isso é fato, tanto é que é reconhecida não só pela direita, mas por muitos partidos do centro, inclusive, né? E o próprio Ciro Gomes também, que é pré-candidato à presidência da República, já deixou clara essa situação. Somadas essa ingerência por parte do governo PT, né? Esse aparelhamento, corrupção, que todos nós já falamos por várias vezes, né? Nós tivemos aí pandemia, nós tivemos uma série de problemas que acabaram se acumulando e dificultando, né? E fazendo com que o governo federal realmente tivesse muita dificuldade no sentido de administrar o país, né? Tentou, da melhor forma possível, agir, né, frente a uma pandemia, um problema mundial que repercutiu economicamente no mundo todo, né, impactando diretamente a questão do petróleo, dos combustíveis, dos alimentos, tudo isso que a gente já conhece. Então a gente não pode agir com hipocrisia e simplesmente tentar apagar, né, o passado e, de certa forma, desvelar um problema que não foi causado necessariamente só por esse governo. É uma construção de problemas que necessariamente devem ser resolvidos. O que eu sinto muito mal numa situação como essa é você ver, por exemplo, discursos muitas vezes de candidatos, Luciana, Daniel e telespectador, sem buscar soluções dos problemas, né? Porque é muito fácil você levantar os problemas que são reconhecidos no Brasil e no mundo todo mundo sabe qual é o problema, né? Mas qual a solução? O único candidato que realmente tenta, né, de forma prática, resolver, por exemplo, o problema do combustível é Ciro Gomes. O Ciro, ele sabe o caminho, se vai dar certo ou não, mas ele demonstra exatamente a forma com que isso pode ser solucionado, né? Então, eu acho que o debate precisa ter outros temas mais importantes para a sociedade, né, daqui para frente. É por isso que eu estou aguardando os debates entre os candidatos, né, para que realmente nós tenhamos alguém que possa desvelar soluções para o nosso país. Professor, agora o senhor colocou um queijo aí para fatiar. Daniel, vou aqui pedir... Toda hora botando um queijo, né? Só, não, colocou aí um queijo jogar um grande. azeitezinho em cima, Não sei se esse queijo está azedo ou se esse queijo está fresco, viu, Daniel? Olha só, o professor pontuou o seguinte, temos muitos problemas, mas são herança ainda, esses problemas são herança do PT de 20 anos no poder. Só que, e aí?
Nós vamos continuar olhando para o retrovisor ou precisamos também de ações mais enérgicas e efetivas do governo federal? Por quê, gente? Olha só, o que eu levanto nós tivemos um 1º de maio marcado por manifestações que não têm relação direta com essa data. Liberdade de expressão por conta de Daniel Silveira, nós tivemos aí ataques aos poderes por parte de apoiadores, não por parte do presidente nesse 1º de maio. Mas as pautas que interessam de fato a toda a nação é pauta econômica. Sim. E essa pauta econômica ficou esquecida. E aí, nós vamos passar agora apenas criticando o passado ou cobrando as ações do presente? Precisamos aqui pagar menos dos combustíveis, menos de energia elétrica, ter mais ações de matrizes energéticas para trazer mais desenvolvimento ao país, mais emprego, mais segurança jurídica e menos tributação. As empresas estão naufragando, pelo menos as pequenas e as médias, Daniel. Concordo com o que você disse. Pedir vênia aqui ao professor para discordar em alguns pontos, porque eu acho que a atual gestão não pode fazer um escudo, ou então responsabilizar apenas fatores externos, como as gestões anteriores, ou como o problema do dólar, problema do câmbio, né? E realmente não reconhecer seus próprios erros, né? Eu acho que a administração do país pecou em muitas áreas, nas áreas sociais principalmente, né? Mas assim, é uma linha que o presidente tem seguido de tentar responsabilizar outras pessoas que não ele. Não, e as pessoas também pensam assim, né? A culpa é do governador ou do dólar, etc. Eu acho que ele tem que fazer também uma autorreflexão sobre o que não foi bem executado na gestão dele e tentar mostrar isso agora na campanha eleitoral. Bem, vamos ver então o que pensam os nossos telespectadores. Mensagem chegando agora aqui nesta segunda-feira, 2 de maio, com certeza sobre as manifestações. Bom dia, bancada. Deixou de ser sobre princípios, deixou de ser sobre propostas. A briga pelo poder se tornou um circo e quem assiste e paga o espetáculo é o cidadão. Não adianta indagar críticas morais sobre o lado ou A ou B, pois não existe lado bom ou certo. O único projeto de ambos é assumir ou se manter no poder. O resto é ferramenta para isso. Montserrat Bezerra, do CPA, obrigada pela mensagem, belíssima mensagem de reflexão aí para todos nós, hein? Bom dia, excelentíssima bancada. É bom começar a semana com comentários do porte da abertura do programa. Parabéns. Infelizmente, cada vez mais, fico convicto que nossos políticos são nojentos, sem caráter e sem empatia. É o Ivan do Cochipó, que também não se sentiu representado aí nesse 1º de maio, com toda certeza, gente. Vamos para mais mensagens, então, chegando na tela nesta segunda-feira. Bom dia, bancada. É muito irônico o bolsonarismo usar o 1º de maio para defender exatamente aquele que precarizou o trabalho. Bolsonaro acabou com os direitos previdenciários e trabalhistas e depois tem a cara de pau de usar o 1º de maio para aparecer. Críticas aí ao presidente também. Vamos lá, mais mensagens chegando na tela. Bom dia, gloriosa bancada. Na minha opinião, o Daniel está equivocado. Os dois, Lula e Bolsonaro, estão sendo orientados exatamente a fazer o que estão fazendo. O problema é a maneira que fazem. É o Marquesan tendo um olhar diferente em relação às posturas aí dos presidenciáveis, dessa polarização. Mais mensagem chegando, bom dia, a carreata de um lado com combustível chegando a R$10. Não se vê políticas voltadas à melhoria de vida de todo brasileiro. Infelizmente, nenhum dos candidatos a presidente são bons para o Brasil. Radicais, quase chegando à beira da loucura. Olha, inclusive, vou fechar aqui com essa última mensagem. Muitos políticos aí também, figurões, estão dizendo, olha, vou votar no menos pior, se referindo isso ao presidente Bolsonaro, professor. Políticos aqui do estado de Mato Grosso, sim, Daniel, vários, não foi apenas um político não, foram vários que utilizaram essa expressão. Gente, o tempo avançou, vamos continuar falando isso porque ainda tem um pedido de desculpas do ex-presidente Lula. E sim, claro, é sobre os policiais. São 6 horas e 43 minutos, voltamos já já.